E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo está transmitindo de forma gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para acompanhar os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link que está aqui na descrição, ir na aba Jogos e depois na aba Assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como eu sempre lembro, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. O Cruzeiro já está em Londrina, treina por lá nessa tarde de quinta-feira e fecha a preparação para a decisão de amanhã. Londrina e Cruzeiro, 9h30 da noite no Estádio do Café, é um jogo chave para esse nosso desejo de fugir da zona de rebaixamento. Os resultados da quarta-feira foram bons para o Cruzeiro, porque Botafogo e Coritiba bateram Confiança e Operário que estão envolvidos nessa luta contra a queda. E nessa quinta-feira, o Sampaio Corrêa, que tem os mesmos 40 pontos que a gente, enfrenta o CRB num jogo que seria muito bom se os alagoanos vencessem. E esses times alagoanos que têm causado tanta tristeza para o Cruzeiro, né, podem nos ajudar aí nessa reta final. É claro que eles estão tentando se ajudar, né, porque tanto o CRB quanto o CSA ainda tem chance de acesso, então eles precisam da vitória por eles, mas vencendo esses adversários diretos é bom para que mais gente fique envolvida nessa briga. E como a tabela deixa claro, a gente já falou outras vezes também, esse jogo do Cruzeiro contra o Londrina é chave porque é o time que está no Z4, 2 pontos abaixo da gente. Se o Cruzeiro vence, abre 5 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Se a gente perder, é ultrapassado e pode até entrar no Z4, né? E se houver um empate nesse jogo de amanhã, vai ficar tudo mais ou menos como está. Vanderlei Luxemburgo relacionou 26 jogadores para essa partida. As principais ausências são de Matheus Pereira e Marco Antônio, que seguem no departamento médico, o Léo Santos, que tomou o terceiro cartão amarelo e por isso está suspenso desse jogo, e o Dudu é outro jogador do elenco principal que não foi relacionado por opção do Vanderlei. E acho que todo mundo já deve ter visto as notícias ontem, mas só para explicar. Por que o Cruzeiro relacionou 26 jogadores? Porque ontem, quando fizeram lá os testes de Covid, 3 jogadores do Cruzeiro tiveram um resultado inconclusivo, tá? O Rafael Sobis, o Eduardo Brock e o Bruno José. Então, até segunda ordem, esses jogadores estavam fora da partida, eles não viajaram ontem com a delegação, eles refizeram os testes de Covid e aí tiveram um resultado negativo. Então, Eduardo Brock, Rafael Sobis e o Bruno José, eles estão liberados, eles estarão disponíveis para o jogo e se encontram com a delegação do Cruzeiro nessa quinta-feira lá em Londrina. Devem, inclusive, participar do treino aí na parte da tarde e certamente estarão à disposição para o jogo de amanhã. Serão titulares? O Brock com certeza, o Bruno José talvez, porque tem a volta do Vitor Leque e tem o Wellington Ney. Como o Bruno José não tem jogado bem, pode ser que ele comece esse jogo no banco de reservas e o Rafael Sobis é reserva mesmo. E para ficar mais claro aí por posição, né, todos os jogadores que estão disponíveis para a partida são os goleiros Fábio e Lucas França, os zagueiros Ramon, Rodolfo, Joseph e Eduardo Brock, para a lateral direita Norberto, Cáceres e Rômulo, para a esquerda Jean Vitor e Felipe Augusto, para a função de volante temos Adriano, Nonoca, Ariel Cabral e Flávio, os meias são Marcinho, Giovani e Claudinho, como pontas Wellington Ney, Bruno José, Keké e Vitor Leque, e para atacantes Rafael Sobis, Vitor Roque, Thiago e Zé Eduardo. Quem serão os 11 efetivamente? Isso deve ser definido nesse treino da parte da tarde, tá? Que está previsto para começar às 4 horas, mas eu não imagino que o Vanderlei faça muitas mexidas. Deve manter esse esquema aí, esse 4-2-3-1, meio campo ali Nonoca, Adriano e Giovani. Os pontas eu acho que tem uma tendência que sejam Wellington Ney e Vitor Leque, né? Lá no ataque deve ser o Thiago mais uma vez. E a zaga, imagino que o Ramon volte ali na vaga do Léo Santos que está suspenso, componha a dupla com o Eduardo Brock. Nas laterais deve ser mais uma vez Rômulo e Felipe Augusto meio improvisados e o Fábio no gol. E vale destacar que 26 jogadores viajaram, foram relacionados para a partida, mas no banco de reserva só pode ter 12, tá? A delegação só pode ter 23 jogadores, 3 serão cortados e não serão nem opção no banco de reservas. E quem serão esses 3 a gente só vai saber 1 hora antes da partida, né? Então 8h30, quando o Cruzeiro divulga a escalação, ele divulga também quem fica no banco e quem será cortado. E o atacante Vitor Leque volta a estar no centro de uma polêmica envolvendo redes sociais. Ele teria curtido uma publicação em que mostra a torcida do Atlético Mineiro segurando um caixão com a letra B, o que muita gente interpretou como provocação ao Cruzeiro. E eu coloquei na condicional teria curtido porque eu vi algumas pessoas dizendo que isso seria montagem, que não seria verdade, que seria fake. Não sei se é, mas o fato é
a segunda vez num curto período aí que o Vitor Leque é citado ou é assim envolvido em uma polêmica por curtir publicação de torcida do Atlético. E se de fato ele fez isso, ele é no mínimo idiota, tá? Ele é um grande imbecil. Porque o que ele ganharia com isso? E aí eu vou lembrar uma situação que foi levantada algumas semanas atrás, quando aconteceu da primeira vez, e a gente deve falar de novo. Dizem que a namorada do Vitor Leque é atleticana. É possível que tenha sido ela a curtir a publicação, às vezes até por engano, pensando que estava no celular dela, ou sei lá qual que é a intenção? É possível. É possível que seja o Vitor Leque que é um idiota? É possível também. Mas o que me chamou a atenção nessa história é que pra mim isso não é uma provocação ao Cruzeiro, é uma provocação ao Grêmio. O tom do caixãozinho feito aí é um azul bem mais claro do que aquele que é atribuído ao Cruzeiro. É um azul que tem mais a ver, inclusive, com o Grêmio, que era o adversário do Atlético Mineiro ontem. Outra coisa, uma constatação muito triste. Se o atleticano tivesse querendo fazer graça com o Cruzeiro, a letra que estaria no caixão não era de Série B, era de Série C, porque a gente está perto de cair para Série C. E falo agora a mesma coisa que eu falei da outra vez. Uma curtida em rede social tem grande relevância? Não tem. Mas o momento do Cruzeiro é extremamente conturbado e esse tipo de coisa não pode acontecer. Precisa ser evitado porque só causa mais problema, mais instabilidade e dor de cabeça para o próprio atleta. Quem perde com isso aí é especialmente o Vitor Leque. Mesmo que não tenha sido ele a curtir o negócio, mesmo que tenha sido outra pessoa, ele é o responsável pela conta dele. Isso aí, qualquer um que já tenha trabalhado numa empresa grande, que você tem um sistema, você sabe que se você tem um acesso, alguém vai lá no seu computador e faz alguma coisa, a culpa é sua. É você que tem que tomar conta do seu acesso, tá? O Vitor Leque está errado e se ele curtiu publicação pro Grêmio, zoando o Grêmio ou zoando o Cruzeiro, ele está igualmente errado. Se você joga no Cruzeiro, você não tem que curtir porra nenhuma de torcida do Atlético. Se você joga no Flamengo, você não vai curtir trem de torcida do Fluminense. Isso é uma coisa óbvia. O jogador tem que ter um pouquinho de inteligência para saber o que é rivalidade, tá? E se é porventura a mulher dele que tá curtindo, ele tem que deixar de ser gado, deixar de ser imbecil e tomar conta dessa merda desse celular dele. O atacante Fred acionou o Cruzeiro na justiça cobrando mais de 23 milhões de reais referentes àquela multa que deve ser paga ao Atlético de quando ele se transferiu para o nosso clube em 2018. O Atlético ganhou na justiça e está cobrando ao jogador, que por sua vez tenta transferir essa cobrança para o Cruzeiro. E o problema nessa história é que quando o Fred foi contratado pelo Cruzeiro, os representantes do Cruzeiro na época, Itair Machado, Wagner Pires de Sá, assinaram de fato um documento dizendo que, se porventura o Fred tivesse que pagar alguma coisa ao Atlético, o Cruzeiro é que faria esse pagamento. Isso foi devidamente documentado na época e o Cruzeiro está tentando, inclusive, numa outra ação, transferir essa cobrança para essas pessoas, para Wagner Pires e Itair Machado, o que é muito difícil conseguir, mas seria muito bom, né? Eu acho que no final das contas seria o mais justo, porque foi um gasto completamente descabido, não apenas quando a gente considera essa multa para o Atlético, que eu acho que 10 milhões na época não seria um valor tão absurdo, era menos ali coisa de 2 milhões de euros, enfim, não sei. O Fred vinha de uma boa temporada no Atlético, tinha feito 30 gols, você gastar 2 milhões na contratação de um atacante não é um absurdo, mas quando a gente considera o gasto que tinha com o Fred envolvendo salários e o tamanho do prejuízo que ele causou, é uma contratação muito difícil de aceitar e muito difícil de entender, né? Porque os valores foram muito inflacionados naquela oportunidade. Enfim, o Cruzeiro deve tentar repassar isso para frente, mas é difícil conseguir e no final das contas hoje o Cruzeiro que vai ter de fato que pagar esses 23 milhões ao Atlético, tá? Ou melhor, está correndo na justiça e tudo leva a crer que o Cruzeiro vai ser condenado a pagar, mas é claro que a gente tem que esperar o processo ser devidamente julgado. Para tentar melhorar o astral, o Tribunal Regional do Trabalho suspendeu todas as execuções judiciais em andamento do Cruzeiro. O clube tem agora um prazo de 60 dias para apresentar um plano de pagamento desses débitos trabalhistas em um prazo de no máximo 10 anos. Basicamente o que o Cruzeiro está fazendo é o quê? Tentando centralizar todas as ações trabalhistas que ele tem em um único juízo, digamos assim, montar um plano de pagamento de todas essas dívidas em um prazo de até 10 anos e o que vai acontecer? O clube vai destinar uma fatia que ele tem que pagar todo mês, ele repassa esse dinheiro para a justiça e a justiça vai pagando os credores de uma forma cronológica para que todo mundo receba, ninguém tome o calote, e essa é uma das prerrogativas previstas nessa migração do Cruzeiro para clube empresa, tá? Se realmente isso der certo é muito bom, o Cruzeiro tem agora aí 60 dias para apresentar esse plano e aí o Tribunal Pleno vai julgar se aceita a proposta do Cruzeiro ou se não, aí acho que o clube tem que tentar refazer. Então nesse momento o Cruzeiro não vai tomar aí execuções, né? Não vai tomar penhora e tudo mais. Nesse momento o Cruzeiro está numa situação tranquila e tem 60 dias para tentar acertar essa questão. E para fechar, o Cruzeiro fará os jogos finais da Série B no Mineirão. A partir do duelo contra o Brusque na próxima terça-feira, os ingressos
ingressos estarão inclusive num valor menor, a partir de R$20 para quem não é sócio e a partir de R$10 para sócios. E eu vi alguns comentários em rede social, mas por que o Cruzeiro não bota um valor menor, não bota o ingresso a 5 conto, a 10 conto? Não pode, tá? Pelo regulamento da Série B, inclusive, o menor valor de ingresso, né, do valor cheio do ingresso é R$20, tá? Então isso aí não depende da vontade do Cruzeiro, independente do estádio que jogue. E considero que a migração para o Mineirão é sim positiva, até porque essa é uma vontade de grande parte da torcida do Cruzeiro. O Mineirão vai fazer gol? Não, não vai fazer gol. Quem tem que fazer gol são os jogadores do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que jogar bola, o estádio não vai fazer diferença. Mas é fato, gente, a casa do Cruzeiro é o Mineirão. Historicamente é um lugar onde o time se sente mais à vontade. No ano passado, muita gente falava que o problema do Cruzeiro era o Mineirão, né? O Mineirão tava zicado. A gente foi pro Independência, continuou ruim, foi para Arena do Jacaré, continuou ruim. A questão é, o time tem que jogar bola. Se você não jogar bola, irmão, pode ser no Mineirão, no Independência, em Marte, não vai resolver. O time tem que apresentar um futebol melhor, tem que mostrar muita vontade em campo, porque a gente sabe que tecnicamente não tem muito recurso. Então precisa realmente se superar para conseguir essas vitórias aí, que seja na marra. Mas acho que se a vontade da torcida é jogar no Mineirão, o papel da diretoria é realmente conseguir viabilizar essa questão. Então esse jogo contra o Brusque e a partida contra o Náutico, ambos devem ser no Mineirão. Tomara que a gente já consiga resolver a situação o quanto antes, né, nessa luta contra o rebaixamento, ganhando do Londrina, ganhando do Brusque, pra gente poder ficar em paz nessa reta final de ano, mas sabemos que o cenário do Cruzeiro é realmente muito difícil e o clube tá precisando da torcida. Então nesse primeiro momento serão abertos ali os setores amarelo e vermelho, né, inferior e superior, e se tiver uma boa procura da torcida aí de ingressos, eles devem abrir também o laranja, o roxo, para ter um público realmente maior. Tomara que isso aconteça e tomara mais ainda que o Cruzeiro retribua em campo com boas atuações e com boas vitórias. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!